Então a ideia da integral é uma coisa bem simples, não tem nada demais. É a ideia de fazer o cálculo da área. Se eu pego, por exemplo, e tenho uma função y aqui contra x, e essa função y é uma reta assim constante, vamos supor, aqui é 5, e eu quiser ver a área abaixo dessa figura, desde x igual a 1 até x igual a 4, o que eu preciso fazer? Ué, eu vou fazer o seguinte, é a área de retângulo, né? A área de retângulo. A base aqui, essa largura, é o 4, que é o x final, menos o x inicial aqui, que é 1. Então é 4 menos 1 dá 3. Então aqui a largura é 3, um retângulo, né? Do lado dos 3, e aqui é 5. Então aqui é 5 e também a mesma ideia. É o y final menos o y inicial. O y inicial aqui é 0 e o y final é 5. Então 5 menos 0 vai dar 5. Então se você quer fazer a área de um retângulo que tem lados 3 e 5, o lado aqui é 3 e o lado aqui é 5, nossa, que retângulo mais fofo, né? Então essa área do retângulo é a altura vezes a base. Então a altura e a base é a altura vezes a base. No caso específico desse exemplo, a altura é 5 e a base é 3. Então isso dá uma área de 15 unidades de área. Se aqui for metro, então 3 metros e 5 metros vai dar 15 metros quadrados. Vamos pôr aqui com unidade, que fica, acho que legal, né? O x medido aqui em metro e o y aqui também medido aqui em metro. Então, se aqui é 5 metros e aqui é 3 metros, então 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, 15 metros quadrados de área, né? Então a ideia da integral é bem simples, é a ideia de uma área. Por quê? Ao invés de eu ter uma curva que é uma reta, né, constante aqui, ao invés de eu ter uma reta constante, 5, sempre 5, a altura é sempre 5, eu vou ter aqui, por exemplo, nesse caso, uma altura que varia de acordo com aquela parábola que está ali no GeoGebra, que agora eu esqueci, eu devia ter copiado lá, vamos pegar lá. É menos 3x quadrado mais 5x, né? Menos 3x quadrado mais 5x. Então veja só, a altura aqui, y é menos 3x quadrado, é mais, né? Mais 5x. Deixa eu confirmar, porque sou ruim de memória aqui, de olhar lá, olha lá, ver se é isso mesmo. Menos 3 mais 5 é isso mesmo, perfeito, é isso mesmo. Então é a área, a integral é essa ideia, só que quando a altura varia, de um certo formato aí, que aí depende da função. Então no caso de uma parábola assim, a altura vai variando por esse formato, não é fixo. Então, mas a ideia sempre tem que ser essa, de fazer o cálculo da área dessa figura aqui embaixo, né, da curva, que aqui é uma reta constante. A área debaixo dessa curva é sempre o quê? A área vezes a largura. A altura vezes a largura, a altura vezes a base. Então a altura de A e B de base. É sempre fazer isso aqui. Mas quando a altura varia, como é que faz isso aí? Então esse problema quebrou a cabeça, literalmente. O pessoal ficou doido com essa coisa aí.
levou muito tempo para conseguir solucionar essa coisa aí, entendeu? Então a ideia é essa daí. Você fala, professor João Carlos, eu estou pensando aqui que essa figura, essa parábola, parece com o cupim de um boi. Olha, parece mesmo, hein? Olha, eu vou até desenhar para você ver se parece ou não parece, ó. Rapaz, esse meu boi tá parecendo mais um cavalo, viu? Difícil, hein? Ih, tá parecendo mais um cavalo, mas vai desenhar mal assim lá adiante. Eu acho que a gente precisava ter uma coisa diferente aqui, mas parece ou não parece um cupim de um boi, ó? Vamos ficar só com o cupim, olha lá, ó. Parece o cupim de um boi, olha lá. Agora, logicamente que o desenho não está muito bonito, nada proporcional, mas dessa daí, parece um cupim de um boi. E eu pergunto a você, como é que você faz para comer um boi inteiro? Bem, você divide em fatias, é ou não é verdade? Então, justamente a ideia é essa aqui. Para uma curva desse tipo, que a função altura varia, o pessoal faz a divisão em retângulos, em fatias. Então vamos trocar essa ideia aqui, porque inclusive parece que não está muito bonito não, isso aqui está muito tenebroso esse desenho, né? Mas a ideia é essa daí, se você pega e olha, como é que você faz para comer aí um cupim do boi? Você tem que cortar em bife, em fatias. Então justamente essa ideia, você fatia o boi. Fatia faz bife, essa coisa. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, cada uma dessas linhas aqui que eu tenho aqui, e eu fizer um retângulo, aqui eu pego essa linha que está aqui, vou pegar um retângulo, esse retângulo eu vou pegar essa altura ou vou pegar essa altura? Nenhuma das duas, você pega o valor médio. Então vai ficar com essa altura aqui, ó. Então você vê que esse pedacinho rosa que eu estou desenhando está a mais, mas tem uma parte que está faltando, que eu vou desenhar em azul claro aqui, ó. O que está faltando e o que está sobrando de um lado é mais ou menos parecido. Agora depende da variação da função, pode ser que não dê muito certo, mas a ideia é essa, é fazer pequenos retângulos aqui com larguras definidas iguais. Então seria, pego aqui um retângulo, outro retângulo, e enfim, faz retângulos com larguras padronizadas. É aquela questão da máquina de cortar queijo, mortadela. Você regula a lâmina ela tem uma regulagem de altura, então você vai pegar a lâmina, ela tem uma mesa, você regula essa mesa, a mesa sobe e desce, então você deixa essa abertura, aí você vem com a peça de queijo aqui, ou de mortadela, e quando passa na lâmina sai a fatia com essa espessura. Então sai sempre as fatias, você vai cortando em fatias e vai fatiando sempre com a mesma espessura cada fatia. Então você vai fatiando aí, só que você não vai fatiar na horizontal, você vai fatiar aqui, ó. Então vai ficar com as fatias aqui, ó. Agora justamente na horizontal eu desenho bem aqui, mas na vertical é difícil, né? Então a gente tem o recurso aqui, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, de girar isso aqui, pelo menos parece que quando cola dá, mas depois não sei se dá, ó. Não dá. quando cola, quando vai colar dá, mas depois de colado não vira não. Então aqui não consigo fazer isso não.
E a gente tem dificuldade. Ixi, agora dançou. Eita. Você vai fazer em fatias. E essas fatias aqui de larguras padronizadas, certo? Vai ser toda fatia com essa mesma largura. É como quando você faz a fatia de queijo, de frios, né? A máquina você regula a altura e ela corta sempre com fatia com a mesma espessura. Então essa largura é o ΔX. Então a base desse retângulo é o ΔX. E a altura é o valor médio da função nesse ponto médio aqui do ΔX. Então neste meinho aqui, deixa eu colocar um meinho aqui com uma cor aqui laranja. Então esse valor médio, esse x aqui, em cada xi aqui, você vai ter n retângulos, você vai pegar esse valor da função y aqui, que corresponde a esse valor aqui do x, e para cada retângulo assim. Então a área toda ela é feita pegando a área de retângulos, de fatias, somando essas fatias, que a altura vai variando de acordo com a função que você for fazer, né? Você vai ter uma expressão que fica mais ou menos assim, ó. A área de cada retângulo, então a área de cada retângulo, a área de cada retângulo, a área do iésimo retângulo vai ser a altura é o y, só que é o y nesse valor aí, é o valor médio, multiplicado pela largura da fatia, que é o ΔX. Agora, eu vou ter quantos retângulos? Bem, nessa figura que nós fizemos aqui de quadrinho em quadrinho, nós vamos ter, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E um pedacinho aí. Mas a ideia é que quanto mais fatia, melhor fica o resultado. Então a ideia seria o quê? Que a área total vai ser a soma dessas áreas de cada retângulo, desde a primeira até a última. No caso aí desse exemplo, fizemos 16 fatias, mas a ideia é fazer mais. E quanto mais? Bem, então aí você vai fazer o limite, vai tomar o caso do limite com o número de fatias indo para infinito. Se o número de fatias for para infinito, é a mesma coisa que dizer que a fatia fica bem fininha, ela fica tendendo a zero, a largura da fatia, o ΔX tende a zero. E esse limite aqui, para cada tipo de função que você põe aqui, porque vamos continuar só mais um pouquinho, trocar essa área por esse y ΔX, né? Acho que eu vou até fazer aqui mesmo, peraí, deixa eu apagar aqui, ó. Então aqui no lugar desta área aí, você põe aqui o valor médio e você toma esse limite. E esse limite, de acordo com o tipo de função que você põe aqui, quer dizer, se você puser uma função que é desse tipo aqui, uma parábola, né, uma potência, um polinômio de grau n, a integral é bem fácil de fazer, porque esse limite dependendo do tipo de função, o resultado é semelhante. Então o pessoal chegou no que chama de regra de integração, igualzinho da derivada. Aí é representado desse modo aqui. Este limite é chamado de derivada, de integral. Vamos parar a gravação.